Graças e paz, irmãos. Meu nome é Elton e estou aqui em Moçambique, na província de Tete. Estou aqui, irmão. Eu estou aqui para apresentar a cronologia dos fins dos tempos. Eu não tenho muita coisa que dizer, mas estou aqui, irmãos, para agradecer tanto a Deus que tem me ensinado, que tem me mostrado recordados aquilo que Ele falou por intermédio das suas palavras nos seus servos da Bíblia. Então, como tenho noção, tenho vontade de estudar a Bíblia, sempre encontro, como ele tem dito, quem busca porque encontra. Então, vamos entrar no estudo bíblico. O nosso estudo bíblico é sobre tempos determinados. Então, a partir do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, que diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E de todo o propósito do Senhor que está debaixo do céu, o mundo está também debaixo do céu. Nós todos sabemos disso. O propósito de Deus para o mundo, Deus queria com que o mundo permanecesse para sempre. Mas é por causa do pecado do nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, o Senhor deu ano determinado ao mundo e com o povo para fazer tudo de novo. O Senhor prometeu todas as coisas novas. A partir desse céu que nós estamos a ver, esse céu que tem os demônios, então também essa terra que nós estamos sempre a viver. E tudo de novo, o Senhor disse: tudo que são antigas passará. E a partir desses céus que nós vemos com os nossos olhos e com essa terra que nós estamos, e também passará. O Senhor Deus prometeu o novo céu e a nova terra a partir do livro de Apocalipse, capítulo 21 e verso 1. Quando será essas coisas? Eu dou uma pergunta: quando será essas coisas? O apóstolo Pedro disse que já está o próximo, o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Então, a partir do livro de 1 Pedro, capítulo 4 e no verso 7. Uma outra pergunta: quais são os tipos das pessoas que vão viver na nova terra e no novo céu? Jesus disse para os tipos das pessoas que vão viver e na nova terra e que vão viver também na nova terra. De todas as nações que estão na terra, a partir das igrejas e também dos povos que estão fora das igrejas, todas as nações. Jesus disse a partir do livro de Mateus capítulo 7, no verso 1. E ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é que vai viver no céu. A outra pergunta: qual é a vontade do Pai de Jesus? A vontade do Pai de Jesus é de ver todo mundo fazer o que lhe agrada e também ser salvos. Qual é tudo aquilo que lhe agrada? Como qual? O apóstolo Paulo, ele disse, a partir do livro de Romanos, capítulo 12, no verso 1, disse que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo santo, isso que agrada a Deus. Então, lá disse que todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, e quer dizer que aquele que agrada ao meu Pai. Então, de todas as obras, leis, então esse vai viver no céu. Então, que agrada a Deus, que é o vosso culto racional. A outra pergunta é: quando acontecerá o fim do mundo? Jesus disse ao respeito dos dias do fim do mundo, a partir do livro de Mateus capítulo 24, no verso 36 e também 38, ele disse: naquele dia, ora, ninguém sabe, nem
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente é meu Pai. Também será como nos dias de Noé. Será também a vinda do Filho do Homem. Então, a outra pergunta é: em que sinais veremos que chegou o fim do mundo? Que Jesus dizia. Jesus disse a respeito dos sinais do fim do tempo. Ele disse: nesse tempos, quando chegar, vão ver muitas pessoas hão de se levantar a dizer que eu sou Cristo, e enganará muitos. E haverá guerras em vários países e em várias cidades. E haverá decisão, haverá contenda entre reino e reinos, e reino e nação e nação. E também haverá terremotos em vários lugares. E também haverá doenças terríveis em várias cidades. E também nesses tempos as terras vão reclamar. Então, quando Jesus insistiu, quando ver essas coisas acontecerem, saibais que se aproxima o fim de todas as coisas. Jesus disse que é o princípio das dores. É o princípio das dores. Jesus insistiu a dizer que os cristãos serão postos nas cadeias para serem atormentados, ser mortos. Então os cristãos serão odiados de todas as pessoas, de todas as nações, por causa do meu nome. Mateus 24:13. Nesses tempos, a maioria dos cristãos vão escandalizar e também vão se atrair uns aos outros. E uns aos outros vão se odiar. Então, Jesus continuou a dizer: grandes profetas falsos enganarão muitas pessoas. Muitos povos vão pecar, vão se escandalizar. Então, o pecado nesses dias vão multiplicar. E o amor de muitos vão enfraquecer, vão se esfriar. Mateus capítulo 24, 3 até 13. Então, Jesus disse que quando chegar e quando acabar nesses mesmos tempos, em que Jesus vai tirar as pessoas que são verdadeiras na igrejas, isso é que se chama arrebatamento. Eu sei que muitas das pessoas entendem sobre arrebatamento, alguns pastores, e esses também estão a preparar a igreja. E também não, quando esse termina no versículo de 13, é porque 14 nos apresenta as duas testemunhas para entrarmos na grande tribulação. 14 nos apresenta as duas testemunhas. E depois de arrebatamento vai haver 7 anos. E Daniel capítulo 12, 7. Grande tribulação. Vai ser 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. No primeiro 3 anos e meio, o anticristo se apresentará com uma falsa paz durante 3 anos e meio, durante 7 anos. Então, 7 anos, 3 anos e meio e nesse tempo, Deus vai enviar as duas testemunhas, porque a igreja, as duas testemunhas não podem vir enquanto a igreja ainda está na terra. Então, a primeira coisa, Deus tem que tirar as igrejas, então as duas testemunhas têm que vir ultimar com a pregação. Então, para que também cumprisses os que está escritos no livro de Apocalipse, no capítulo 11, 13. Então, para também cumprir essa passagem. 3 anos e meio, o anticristo perseguirá. Então, quando que acabar, ele vai, quando acabar 7 anos a 3 anos e meio, é nesse mesmo tempo que ele vai pregar. Quando que o anticristo, quando que as duas testemunhas pregam, o anticristo chegará no tempo que vai perseguir as duas testemunhas até a morte, ao ponto de tirar as vidas. Então, nesse mesmo tempo, ele com tanta ira vai se assentar no templo de Deus, para ser como Deus, e ficará
contra tudo que se chama Deus. Nesse tempo, vai quebrar a aliança da paz, acordo da paz, que ele fizeram há 7 anos. Então, que fizeram com povos que vai por... E quando que ele se senta, ele vai pôr as novas leis e novas moedas. Então, aí, e no mesmo tempo, que quando que o povo de Israel descobrir essas histórias, então a maioria deles vão fugir. E no ponto que Jesus disse, quando ver a abominação, desolação, é que falou o profeta Daniel, quem lê entendas. Então, os que estiverem na Judeia, fuja para as montanhas. E os que estiverem no telhado, não desça a tirar algumas coisas. Então, eles insistirão obrigatoriamente as pessoas para que ninguém possa comprar, nem vender, nem fazer alguma coisa sem que ter o número da besta, que é 666. Então, nesses tempos, é o tempo angustiosos, é que vai acontecer a grande tribulação. Então, a grande tribulação vai ser durante 3 anos e nesse mesmo tempo de 7 anos, porque quando que ele começa a perseguir as 2 testemunhas, porque essa é uma grande tribulação também. Então, aí a igreja não vai chegar na terra. Então, quando que chega também ao ponto de perseguir a igreja, de ponto de perseguir o povo de Israel, então, aí no mesmo tempo, ele que vai, ele é que vai também se manifestar nesse estado. É por isso que, amado irmãos, e você que ouviu esta pregação, estou a pedir para deixar a sua like também, porque também inscrever no meu canal, para que não possam perder mais outros vídeos que eu posso apostar nesse meu canal. Assista sempre, porque tem boas novas e conhecimento do nosso Deus. Então, vai ter sempre lançados por intermédio do servo, por intermédio do eu como servo dele. Então, tudo bem. E aqui sempre me chamo o irmão Elton. Então, me apresento como da Igreja de Nação de Cristo. Então, tudo bem. Obrigado.